Oi, pessoal, boa tarde. Sou a Tatiane, jornalista aqui na Abrale. Vou apresentar mais uma live para vocês. O nosso tema de hoje é o mês de setembro, que é o mês de conscientização sobre as doenças do sangue. Então, em setembro, nós temos várias datas comemorativas. Então, agora, domingo, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Mieloma Múltiplo. Dia 15 de setembro é o Dia Mundial de Conscientização sobre os Linfomas. E aí tem data de leucemias, tem data de PTI, enfim, de mielodisplasia. Então, para a gente poder falar sobre todas essas doenças e tirar nossas dúvidas, né, com relação a esse tema, estamos aqui hoje com o Dr. Nelson Hammerschlag. Ele é chefe da oncohematologia do Hospital Israelita Albert Einstein e também é médico membro do nosso comitê científico aqui da Abrale. Boa tarde, doutor. Obrigada. Doutor, eu não estou te ouvindo, não sei se está no mudo. Estava no mudo mesmo. Agora sim. Oi, Tati. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Abrale, por me propiciar de estar aqui com vocês. Uma boa tarde a todos e estou à disposição. Obrigada, eu que agradeço, doutor, pela parceria de sempre. Nessa live, então, a gente vai passar sobre a maioria, né, das doenças oncohematológicas, mas eu queria começar falando sobre os linfomas, porque eu acho que de todas elas, hoje é o câncer do sangue, né, o câncer hematológico mais incidente. Como o linfoma acontece, doutor? Bom, na verdade, linfoma, quando a gente fala linfoma, nós estamos falando aí num grupo de doenças, né? Hoje nós sabemos que existem mais de 40 tipos diferentes de linfomas, e os linfomas, eles são uma doença, um câncer do gânglio linfático, né, do sistema linfático. Nós temos gânglios e o sistema linfático no corpo inteiro, e normalmente essas células, que são os linfócitos que estão doentes, eles são produzidos dentro dos ossos, dentro da medula óssea, e migram então para esse sistema linfático, onde a função é de defesa. Por isso que quando a gente tem uma virose, ou quando a gente tem uma dor de garganta, a primeira coisa que aparece é um gânglio aumentado, às vezes no pescoço, entumecido. Então, o primeiro recado que eu queria dar aqui é que ter aumento de gânglios, a primeira hipótese é infecção, não é linfoma. Linfoma é a exceção, né? E o linfoma realmente é uma doença, considerando todos os tipos de linfoma, uma situação comum. Ninguém sabe exatamente por que os linfomas aparecem. Algumas situações são claramente relacionadas a vírus, alguns ao vírus do Epstein-Barr, alguns do HIV, alguns do HTLV1, mas na grande maioria das vezes a gente não consegue identificar uma causa. Perfeito. E os linfomas, eles são divididos em dois grandes subtipos, que é o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Qual a principal diferença entre eles? Na verdade, essa distinção, ela ocorreu porque no final do século XIX, né, o Hodgkin, ele descobriu essa doença que aumentava os gânglios e tinha determinadas características, e deu o nome, então, de linfoma de Hodgkin, que era o linfoma dele. E depois, outras doenças parecidas começaram a surgir, e elas passaram a ser chamadas linfoma não Hodgkin. De uma forma geral, o linfoma de Hodgkin é um linfoma que ocorre mais em pessoas jovens, né? E ele é altamente curável. Então, ele tem cerca de mais de 80%, 85% de chance de cura de primeira linha, né? Os linfomas não Hodgkin, a gente pode dividi-los em indolentes e agressivos e muito agressivos, e esses linfomas, eles já têm taxas de cura ou mesmo não cura, porque alguns deles viram doenças crônicas, né, como é o caso dos linfomas indolentes, diferentes, né? Muitos deles também são altamente curáveis, alguns linfomas agressivos e muito agressivos também são curáveis. Então, na verdade, hoje,
é importante você definir qual é o linfoma, que tipo de linfoma, se é Hodgkin, não Hodgkin, se não Hodgkin, qual deles que é, se é Hodgkin, qual subtipo que é, para você poder escolher o melhor tratamento e poder, então, chegar aos melhores resultados, melhores desfechos. Sem sombra de dúvidas. E com relação aos sintomas do linfoma, doutor, quais são os principais que podem surgir? Bom, o principal deles, quando o linfoma atinge um gânglio que é aparente, é o entumecimento do gânglio, que pode ocorrer nas virilhas, no pescoço, aqui na região do ombro, às vezes debaixo da axila, né? E quando eles não são visíveis, normalmente aparece através de radiografias ou tomografias ou ultrassom de abdômen. Os linfomas, às vezes, eles têm sintomas. Os principais sintomas são febre, sudorese, emagrecimento, né, que nós chamamos de sintomas B. Então, sempre, às vezes, prurido. Então, é sempre que o paciente tem essas situações, entumecimento dos gânglios, deve-se pensar em linfoma. Perfeito. E quando o paciente, então, descobre que ele tem um linfoma, quais são as opções de tratamento para ele? Bom, a primeira coisa quando você descobre que tem um linfoma é fazer uma biópsia. Primeiro, para ter certeza que é um linfoma mesmo, e não é só uma suspeita, né? E segundo, classificar direitinho dentro desse critério que eu falei para você, que é o critério de saber se é Hodgkin, não Hodgkin, separar entre esses 40 tipos, se o linfoma é B, se o linfoma é T, se ele é Hodgkin, se ele é não Hodgkin, se ele é indolente, se ele é agressivo, e o tratamento vai ser feito com base nisso. As principais armas de tratamento que você tem são a quimioterapia, ou poliquimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia com anticorpos específicos, e hoje você tem também inibidores do BCL2 e remédios que atuam na sinalização da célula B, que são utilizados isoladamente ou em conjunto com imunoterapia ou quimioterapia. Perfeito. Uma pergunta que a gente recebe muito aqui na Abrale, doutora, é com relação ao prognóstico, né? O paciente, ele quer saber se ele vai ficar curado ou se ele vai ficar bem, se vai ter qualidade de vida. Esses tratamentos hoje existentes, eles possibilitam a cura e a qualidade de vida para o paciente? Dependendo do tipo de linfoma, o que nós vamos buscar é a cura. Né? Dependendo se for um linfoma indolente daqueles que não são curáveis, o que a gente vai buscar é o maior tempo de não ativação da doença. Então, a gente chama de sobrevida livre de doença, né? Isso não quer dizer que depois, se a doença volta, você não pode tratar de novo e você ter mais um outro prazo para um novo tratamento. Então, o que você sempre tem que realmente, o que a gente tem que enfatizar é a busca sempre pelo melhor diagnóstico e para ter um tratamento específico, né? Eu brinco um pouquinho nessa história que isso é igual roupa sob medida, né? Se você não adianta botar um paletó que a manga fica curta ou a outra fica muito comprida, quer dizer, para cada tipo de indivíduo você tem uma roupa que serve. Para cada tipo de linfoma você tem um tratamento específico e um desfecho específico. Perfeito. Doutor, desde 2017, a gente percebe que os pacientes com linfoma de Hodgkin vêm enfrentando um problema com a falta de bleomicina, né? E aí a gente também fica se perguntando se aquele protocolo ABVD, se ele não tiver o B de bleomicina, de que maneira o tratamento pode ser impactado para esse paciente? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lamentar, né, essa situação, né? Quer dizer, infelizmente, a gente tem um tipo de política pública de lidar com medicamentos muito deficiente, né? Basta, por exemplo, uma indústria ela participar, às vezes com uma certa antecedência, 1 ano ou até menos, que ela vai retirar um determinado medicamento do mercado, que isto é suficiente para que tudo esteja amparado legalmente, né? E a gente não tem observado, por parte das autoridades, buscar alternativas disso, né? Buscar, por exemplo, medicamentos que sejam
similares que possam ser encontrados em outros lugares, medicamentos substitutivos e assim por diante, né? Às vezes você precisa de um esforço enorme, tanto da associação de pacientes quanto das sociedades médicas, para que as pessoas procurem alternativas ou para que o governo se preocupe com essas coisas. Por outro lado, a indústria farmacêutica também, infelizmente, ela hoje premia os remédios de alto custo, né? Então, quando você tem remédios que são baratos ou que a tecnologia já não é uma tecnologia tão importante, esses remédios têm sido tirados do mercado. E a gente tem passivamente enfrentado estas situações. Então, para quando você não tem a bleomicina, a primeira opção é importar a bleomicina, né? Então, hoje a gente tem visto que muitos serviços públicos e privados do país têm importado, e esse aspecto há que se ressaltar que as autoridades, elas tiveram uma certa, vamos dizer assim, leniência, no sentido de facilitar ou permitir que essas importações sejam feitas na falta desse remédio. Então, em muitos lugares você vê que já a bleomicina está presente. Quando ela não está presente, a gente acaba tendo que utilizar o B diferente, né? E o B diferente é o brentuximab, que pode entrar no lugar da bleomicina, que obviamente custa muito mais caro, e que ele tem até a sua indicação clara para os pacientes que têm a doença mais agressiva, né? Como primeira linha. E em outras vezes, o paciente acaba utilizando só o AVD, sem B nenhum, né? Então, realmente, assim, é uma situação muito complicada, né, de a gente ver. E isso não é só no caso da bleomicina, né? Você mesmo aí da Abrale, vocês estão cansados de ver, e nós também aqui na Sociedade de Transplante, na BHH, Associação de Hematologia, nós estamos enfrentando o problema praticamente 2, 3, 4 por ano, ou por falta, ou por descontinuidade, ou por desabastecimento de uma série de medicamentos que são importantes para o tratamento dos nossos pacientes. É verdade. Agora, para os pacientes com LMC, os inibidores é que estão em falta nos hospitais públicos. Então, realmente, ser paciente oncohematológico não é fácil em nenhum aspecto, né, aqui no Brasil. Na verdade, hoje em dia no Brasil não é fácil nenhum aspecto, né? Agora, realmente, essa questão do medicamento é mais uma das dificuldades que a gente enfrenta na área da saúde e em outras áreas no país nesse momento. Sim. Antes da gente entrar aqui no mundo das leucemias, quero lembrar aqui para quem está assistindo a nossa live, podem colocar suas perguntas aí nas nossas redes, que ao final eu vou colocar aqui para o Dr. Nelson respondê-las, tá bom? Então, doutor, agora então saindo do mundo dos linfomas, entrando no mundo das leucemias, gostaria que o senhor explicasse para quem está assistindo, né, a nossa live, o que são as leucemias. Bom, aqui também eu acho que você colocou muito claramente, né? Quando você fala assim, as leucemias e não a leucemia, né? Sim. Então, da mesma forma que eu falei os linfomas, que são vários tipos, as leucemias também têm muitos tipos. Então, o primeiro recado que a gente tem é assim, leucemia é um câncer do sangue, né? E o nome leucemias vem de sangue branco, né? Leuco é branco, né? E hemia tem a ver com sangue. E esse branco vem porque é uma quantidade enorme, ou uma multiplicação dos glóbulos brancos, ou dos precursores dos glóbulos brancos, de uma forma cancerígena na medula óssea e, por conseguinte, acaba aparecendo no sangue periférico. E agora, o que é importante é separar exatamente os tipos de leucemias, né? Porque é muito importante que as pessoas entendam que não dá para comparar leucemia A com leucemia B, né?
Então, você tem, por exemplo, assim, grosseiramente, 4 tipos, existem outros ainda. Você tem a leucemia mieloide aguda, que tem vários tipos, a leucemia linfocítica aguda, que também tem tipos diferentes, a leucemia mieloide crônica e a leucemia linfocítica crônica. O que traz esse nome mieloide ou linfóide? É o tipo de glóbulo branco que está em jogo. Então, se o tipo de glóbulo branco é um tipo que morfologicamente é uma célula mieloide, morfologicamente é como a gente vê no microscópio, né? Ou se ela é um linfócito, ela é de precursor linfocitário, que é a linfóide. E o fato de ser aguda ou crônica tem a ver com a maturidade da célula. Quando a célula é muito imatura, ela é aguda. Quando a célula é madura, ela é crônica, né? Então, assim, espero ter passado para você o conceito de leucemia e passado para você o conceito que elas são diferentes entre si. Sim, não, deu super para entender. E aí, doutor, quando a gente fala de leucemias, é claro que a gente está falando de uma doença que tem a sua gravidade, né? Mas separando em aguda e crônica, é possível dizer que as leucemias agudas são mais graves, mais preocupantes do que as leucemias crônicas? Sim, sem dúvida. A leucemia aguda, ela obriga, geralmente, uma internação hospitalar, geralmente utilização de quimioterapia, de poliquimioterapia, e são pacientes mais graves exatamente porque essas células, elas são imaturas, né? Então elas não funcionam. Então a pessoa tem muito mais sintomas como febre, risco de infecção, hemorragia, e a doença é muito mais rápida. Enquanto que nos casos crônicos, como as células são maduras, às vezes essas doenças são descobertas por acaso. O indivíduo vai, faz um exame de sangue, alguém fala, ó, tem muito glóbulo branco aqui, é bom procurar um hematologista, né? Mas eu não sinto nada. Mas vai no hematologista, tá. Então, a maioria das pessoas, da leucemia crônica, elas são descobertas por acaso, né? A grande maioria. Então, realmente, as leucemias agudas são aquelas que requerem um cuidado maior e mais urgente por parte dos médicos. E é possível que uma leucemia crônica fique grave a ponto de se transformar numa leucemia aguda? Existe sim essa chance, cada dia menos. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Um, a leucemia mieloide crônica. Então, a leucemia mieloide crônica, no passado, a gente via muito um paciente ter a forma crônica, evoluir para uma fase que é uma fase intermediária, que a gente chamava de acelerada, e depois ir para uma fase aguda, né? Ou uma fase blástica. Hoje a gente vê isso raramente, isso por conta do advento dos inibidores de tiroquinase, que são remédios e que são comprimidos que o indivíduo toma, e que transformaram uma doença que antigamente precisava de transplante de medula óssea numa doença que é considerada como se fosse uma cura funcional, quer dizer, não é uma cura porque se você tirar o remédio, ela pode voltar. Em algumas situações, até tirando o remédio, ela não volta. Mas o fato é que, enquanto o indivíduo estiver tomando o remédio, ele está com a doença controlada, curada, entre aspas, né? No caso da leucemia linfocítica crônica, muitos pacientes nem precisam tratamento, existem critérios claros para você tratar um paciente com leucemia linfocítica crônica, às vezes o paciente passa anos sem precisar tratar, até que ele preenche um critério de tratamento. E aí ele é tratado, existem várias formas de tratar, hoje em dia a maioria delas bem mais simples do que se utilizava tratamento no passado, e raramente esses pacientes eles podem ter uma transformação da leucemia linfocítica crônica num linfoma agressivo. E essa situação chama-se transformação de Richter, né? Então, também pode haver essa transformação, mas isso também é raro, cerca de 1 a 2% das pessoas que têm leucemia linfocítica crônica. Perfeito. O senhor comentou falando sobre a LMC que não é possível ainda o paciente, mesmo que esteja respondendo super bem, parar de tomar o inibidor, né?
indicado pelo médico. E essa também é uma dúvida bastante frequente, porque como é uma doença crônica, então, em teoria, né, o paciente ele vai precisar passar aí a vida toda tomando medicamento. E tem aqueles que não querem, que gostariam de ficar livres do medicamento. Então, hoje ainda não é possível, né, doutor? O que existe hoje é o seguinte, existem estudos que mostraram que pacientes que já tomaram remédio por mais de 4 anos e que têm uma resposta muito boa, né, que a gente chama com um índice quase indetectáveis ou indetectáveis da alteração molecular, que é o cromossomo Filadélfia, que é traduzido no BCR-ABL, né? Quando essas pessoas estão com isso zerado, ou praticamente zerado depois de 4 anos, foram feitos vários estudos mostrando que, suspendendo o remédio, 50% dessas pessoas permaneceram zeradas ou com índices muito baixos por muito tempo, mostrando que sim, que uma pequena parcela, uma metade desses pacientes poderiam se beneficiar da retirada do remédio. No entanto, isso tudo tem sido feito ainda na base ou de pesquisa clínica ou de grupos muito bem controlados, onde o paciente é quase que obrigado a fazer os exames todos os meses para ter certeza que a doença não está voltando a ser ativa. Sim. E o interessante desse estudo também é que ele mostrou que quando a doença volta a ser ativa, detectada no laboratório, a pessoa volta a responder ao mesmo remédio. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque isso nos dá a tranquilidade de, por exemplo, você ter uma pessoa que precisa parar o remédio por algum motivo, seja por efeitos adversos, seja por gravidez, seja por cirurgia, seja pelo que for, de você saber que você pode sim parar por um tempo, de forma controlada, e voltar depois com eficácia, né? Então, o que a gente sugere é que as pessoas que eventualmente tenham respondido bem por muitos anos e que queiram parar, elas devem discutir com seus médicos, mas devem fazer isso dentro de um ambiente controlado. O que eu tenho falado para os meus pacientes em particular é que, se eles não têm efeitos adversos, eu tenho estimulado eles a continuar tomando. Sim. Tá? Agora, aqueles que têm efeitos adversos e que querem eventualmente fazer uma tentativa, eles têm que fazer isso dentro de um ambiente seguro. Perfeito. E aí, doutor, agora falando um pouquinho sobre a LMA, esse tipo de leucemia, ela apresenta algumas mutações. Eu acho que a mais conhecida é a mutação FLT3. Eu gostaria de saber com o senhor como é que estão os avanços e se já tem tratamento específico para essa mutação e para outras mutações também. A coisa mais importante na LMA é você estabelecer, quando você tem um paciente, se esse paciente é candidato. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que definir é se ele é candidato só à quimioterapia e vários ciclos, ou se ele é candidato a transplante de medula óssea. Tá? E uma série de fatores entram nessa discussão, como idade, resposta ao tratamento, mas as principais são os fatores genéticos, citogenéticos ou cariótipo do indivíduo, a complexidade desse cariótipo, o tipo de alteração que você vai encontrar e esses fatores moleculares que você citou. Então, você consegue identificar, por exemplo, pacientes que têm o FLT3 negativo, que é esse fator molecular, com NPM1 positivo, por exemplo, aparentemente são pacientes que são de melhor prognóstico. Né? Pacientes que têm o FLT3 positivo são pacientes de pior prognóstico. E tem outras mutações, IDH1, IDH2, DNMT3 e TET2, tem muitas delas. Algumas delas têm inibidor específico. Né? Uma delas é o FLT3. Então, o FLT3 ele tem 2 inibidores hoje aprovados no mercado. Um é o midostaurina, o outro é o gilteritinib, né? Tá. E esses inibidores, eles são utilizados nesses pacientes associados ou não
ao tratamento quimioterápico e associados ou não ao transplante de medula óssea, dependendo de qual inibidor e em qual situação. Uhum. Existem outros inibidores, por exemplo, hoje nos Estados Unidos já tem inibidores também para o IDH1 e IDH2, né, que é outro fator molecular. Então, hoje a gente estimula muito os pacientes que têm leucemia mieloide aguda aos serviços no Brasil inteiro a procurarem esses inibidores, né? Sim. Porque isso vai ter um impacto não só prognóstico, como também terapêutico. Sim, e é tão bacana ver, né, doutor, que para uma doença que até alguns anos atrás não tinham tantas opções, assim, as opções estão chegando, é muito interessante ver o quanto a ciência é importante, né, o quanto a pesquisa é importante. Olha, eu sou um exemplo de quem segue isso aí há muitos anos, né? Eu fui formado em 1978, né? Fiz hematologia e acabei me especializando nos anos 80, né? Uhum. E o que a gente tinha naquela época para tratar os pacientes e o que a gente tem hoje, quer dizer, é uma geração, estou falando, né? Nós Sim. mudamos completamente, quer dizer, é inacreditável o que a gente viu nesses últimos anos, não só na leucemia mieloide aguda, como em todas as doenças oncohematológicas, Sim. o avanço que nós tivemos. Eu tenho a impressão, eu posso estar muito enganado, mas eu tenho a impressão que a hematologia, a oncohematologia, são as especialidades, tanto as malignas quanto não malignas, que maior avanço na área terapêutica teve nos últimos anos. Também acho, também tenho essa impressão. Doutor, domingo agora, então, dia 5, né, de setembro, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Mieloma Múltiplo. Então, agora a minha pergunta para o senhor o que é o mieloma múltiplo? Então, o mieloma múltiplo também é um câncer do sangue, né? De uma célula que é um tipo de glóbulo branco chamado plasmócito, que a gente encontra na medula óssea. Esse plasmócito, que é um tipo de glóbulo branco, ele é responsável pela fabricação dos nossos anticorpos, que na verdade constitui uma classe de imunoglobulinas, que é aquilo que a gente chamava de gama-globulina, né? De imunoglobulinas no nosso corpo, né? E essa doença, ela, na medida que esses plasmócitos eles se multiplicam na medula óssea, eles podem ocasionar, ocupando o espaço das outras células, anemia, por exemplo, nos pacientes, eles podem causar destruição óssea, lesões ósseas importantes, com descalcificação, eles podem causar um aumento do cálcio no sangue, eles podem provocar um aumento de imunoglobulinas, algumas dessas imunoglobulinas ou frações delas podem atingir o rim, então é uma doença bastante exuberante e que, infelizmente, ainda falta uma certa conscientização da sua procura, né? Então, é muito comum a gente receber pacientes que já passaram, às vezes, por vários médicos, com dor nas costas, então já tomou remédio A, remédio B, remédio C, e às vezes até passa em um ortopedista, o ortopedista dá corticoide, o corticoide, para nós, hematologistas, dado sem o diagnóstico, é ruim, porque ele pode mascarar, muitas vezes, uma doença. Então, é muito importante, nesse mês de conscientização sobre as doenças do sangue, que essas coisas não sejam só de consciência da população, mas mesmo de consciência dos médicos em geral, para pensar nessas doenças raras quando elas aparecem. Então, se você pegar uma pessoa que tem insuficiência renal, pensar eventualmente no mieloma. Se você pensar em alguém que tem uma anemia crônica, pensar no mieloma. Dor óssea, pensar no mieloma, porque é óbvio que quanto antes você faz o diagnóstico, mais fácil é o tratamento desses pacientes. E a gente acaba vendo, infelizmente, pacientes muito, muito graves. Por outro lado, alguns check-ups têm feito também a gente atender pacientes que ainda não têm mieloma, mas que têm a proteína alterada.
e aí isso é chamado gamopatia de caráter indeterminado, e esses pacientes têm que ser seguidos, às vezes por anos, no hematologista, porque 0,5% a 1% deles por ano podem virar um mieloma, né? Então você precisa ficar acompanhando esses pacientes. Mas não tem como prevenir, né, doutor? Então se acompanha, mas não tem como prevenir que a doença surja. Não tem como prevenir. Você tem que acompanhar esses pacientes por muitos anos para detectar tão logo ela surja, para ele não ter consequências, como fraturas, dor, alterações renais, que você consegue diagnosticar prontamente quando isso ainda está numa fase bem precoce. Por outro lado, você não trata os pacientes assintomáticos. Você trata exclusivamente aqueles que preenchem critérios de sintoma e são tratados. Perfeito. Doutor, quando a gente fala de mieloma múltiplo, a gente costuma associar ela a uma doença de pessoas mais velhas, né? Então, depois dos 50, depois dos 60. Eu queria entender com o senhor se é possível um adulto jovem, um adolescente ou até mesmo uma criança desenvolver um mieloma múltiplo. Olha, é raríssimo uma criança desenvolver. Recentemente, um colega nosso aqui do Brasil descreveu um caso de uma criança com 13 anos, isso é raríssimo. Eu não me lembro de conhecer um segundo caso, né? Provavelmente, se você entrar na literatura, sempre você encontra, né? Eu sempre brinco que tudo que você quiser encontrar na internet, você encontra, né? É verdade. Se você colocar lá criança com mieloma, deve ter mais de uma, né? Mais de duas, mais de três, etc. e tal, mas é muito raro. Geralmente é uma doença que vem dos 40 anos para frente, né? Mas se você falar, tem alguma exceção de ter com 35, 36? Tem sim, né? Mas em criança, adolescente, isso é muito, muito raro. Perfeito. E o tratamento do mieloma múltiplo, como ele é feito? Então, essa é outra coisa interessante, né? Dentro daquilo que a gente conversou de melhoria dos padrões de tratamento, né? Mieloma é uma das doenças que maior número de opções de tratamento surgiram nos últimos 5, 6 anos, né? Sim. Então, ela é um exemplo daquilo que eu estava falando para você, de como era, o que eu era e o que eu sou, né? Então, era uma doença que o paciente, quando a tinha, né, ele era uma sentença de óbito, né? E, às vezes por 2, 3, 4 anos, 2 anos no máximo. E hoje em dia não. Esses pacientes transformaram uma doença numa doença crônica. Então você trata, aí o fulano fica bom, aí a doença volta, você muda a linha de tratamento, aí a doença volta, você muda a linha de tratamento, e você vai, então, empurrando esse paciente por muitos anos. Eu tenho paciente que eu acompanho aqui há mais de 25, 30 anos, né? E que tem mieloma, já fizeram várias linhas de tratamento, etc. Então, por outro lado, tem outros que, infelizmente, a doença é mais agressiva. Também você tem aqui fatores genéticos que indicam certas condições mais agressivas dessa doença. E, por exemplo, as pessoas têm mutação do gene P53, etc., que se torna mais complicado, né? Mas, de uma forma geral, é uma doença que deixou de ser um horror para virar uma doença crônica e facilmente tratável, né? Com várias opções de tratamento, mesmo aqui no Brasil. Isso é ótimo. Infelizmente, já para aproveitar aqui o gancho, claro, né, essas várias opções de tratamento não são para todos, né? Tem isso, então, né? Nós ainda hoje temos aqui no Brasil, infelizmente, uma discrepância entre aqueles que têm seguro-saúde e daqueles que dependem do SUS, né? Então, basta dizer que, por exemplo, um dos remédios, que é o bortezomib, que talvez seja um dos remédios mais importantes para mieloma, demorou 10 anos para ser incorporado pelo SUS, né, recentemente. Verdade. Quer dizer, ele perdeu até a patente para ser incorporado pelo SUS. Então, a gente convive, infelizmente, com essa discrepância social
né? E que eu acho que todos nós temos que, de alguma forma, termos isso em mente para a gente poder buscar um Brasil melhor no futuro. Mais equânime. Sim, muito importante o senhor lembrar disso, realmente é muito diferente, né? A maneira como um paciente do sistema público é atendido quando comparado no sistema privado. A gente tem muita coisa para caminhar ainda, mas como a Abrale, a gente segue nessa luta. Antes, doutor, de começar aqui as perguntas, que eu vi que já estão chegando várias perguntas do pessoal aqui da live, eu acho que só é importante a gente também falar um pouquinho sobre a mielofibrose e a PTI, que são outras doenças hematológicas e que também tem data comemorativa no mês de setembro. A mielofibrose, ela é um câncer? Na verdade, sim, né? Quer dizer, todas essas doenças mieloproliferativas crônicas, né? Elas preenchem o critério de câncer, né? Por exemplo, todas elas é uma proliferação clonal de células, então, erradas. Então, isso acontece na polistemia vera, na trombostemia essencial e na mielofibrose. Né? Agora, é óbvio que não você classifica esses pacientes com base em fatores prognósticos. Então, você tem pessoas que têm mielofibrose, que nada vai acontecer nos próximos 15, 20 anos. Não é? E outros que você tem que tomar uma atitude agora, porque senão pode ser tarde tomar daqui a 2 anos. Né? Então, é muito importante que esses pacientes tenham uma classificação prognóstica adequada. Aqui também entra, além das contagens de glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas, o fato de ter sintoma, ter blasto ou não ter blasto, e também os fatores chamados fatores moleculares, que vão, então, fazer com que você possa, para alguns pacientes, não fazer nada, né? Para alguns pacientes muito sintomáticos, você tratar com alguma coisa. Hoje você tem os inibidores de JAK, IDREA, outros remédios que você pode, talidomida, que você pode utilizar nesses pacientes, e outros pacientes que você tem que encaminhar para o transplante de medula óssea, porque eles têm alto risco de transformação para leucemia aguda em curto espaço de tempo. Importante. E agora, então, para finalizar aqui as minhas perguntas, entrando na PTI, ainda que a PTI não seja um câncer, ela precisa de atenção da mesma maneira, né? Porque ela também pode ser uma doença grave. Então, eu queria entender com o senhor o que é a PTI, por que ela se desenvolve e quais são as opções de tratamento hoje. Bom, a PTI é uma doença, como você falou, ela não é uma doença maligna, né? Ela é extremamente comum em crianças, principalmente depois de viroses ou de determinadas vacinas com vírus vivo, né? A vacina de cachumba, rubéola, assim por diante. E o que acontece é que essas pessoas que têm essa doença, ocorrem em adultos também, elas formam anticorpos contra as próprias plaquetas, né? Esses anticorpos, eles seriam, por exemplo, ou causados por uma doença autoimune, ou uma doença linfoproliferativa, ou uma virose, ou mesmo um remédio. Ele vai lá e gruda na plaqueta. E quando ele gruda na plaqueta, o baço, que adora anticorpos, ele tem receptores para anticorpos, ele come essas plaquetas e a plaqueta cai, né? Eu não acho que púrpura é uma doença grave, né? Raras vezes eu vi alguém morrer de púrpura, ou mesmo ter um sangramento importante com púrpura. E muitos pacientes, quando têm púrpura e as plaquetas estão acima de 15, 20 mil, né? Dependendo do tempo que tem, nós nem tratamos, né? Esses pacientes podem vir a ter remissões espontâneas, né? Então, agora, quando eles têm sangramentos ou têm uma situação de plaquetas muito baixas, aí nós optamos em tratar. E hoje o primeiro tratamento sempre foi a utilização de esteroides, né? E quando os esteroides não funcionam, você abre uma gama de possibilidades, das quais você tem aí a
a utilização da esplenectomia, que é tirar o baço, que ela é curativa em 70% dos pacientes. Você pode utilizar o rituximab, que é um anticorpo anti-CD20, se bem que é uma aplicação fora de bula. E você pode usar os agonistas de trombopoetina também, né? Tá. E podem ser utilizados nesse caso. Alguns outros imunossupressores também podem ser usados e em casos de urgência, a gente sabe que a imunoglobulina endovenosa é bastante útil, porque mas no entanto ela é de resposta fugaz. Você dá, trata e depois cai tudo de novo. Então, assim, eu costumo brincar com os pacientes que me procuram com púrpura, que o melhor tratamento para púrpura é um calmante, né? Então tem que dar um calmante quando é uma criança, para criança, para os pais e para o médico, para não ficar fazendo um monte de exames e deixando todo mundo preocupado, né? Mas em outros casos realmente são mais graves, precisa ser tratado adequadamente. Perfeito. Obrigada, doutora. Então, vou começar aqui as perguntas que a gente tem recebido aqui a gente está recebendo aqui no chat. Vou começar com a pergunta da Silmara Albino. Linfoma não Hodgkin de grandes células B, não definido, tem que passar por transplante? Não, o linfoma não Hodgkin, o primeiro tratamento do linfoma não Hodgkin é quimioterapia com imunoterapia, né? Principalmente se ele é do tipo B e do tipo T também. E ele só vai para transplante em duas situações. Uma situação quando ele é de muito alto risco, logo que você o define, né? Então, alguns dizem que pode ser feito um transplante em primeira linha, se bem que isso também é discutido. E, geralmente, esses pacientes vão para transplante depois, quando eles recidivam a doença. Perfeito. Próxima pergunta da Suzy. Na leucemia, na LLA, tipo B, o paciente fica quantos meses tomando quimioterapia? Então, o tratamento da LLA, ele gira em torno de 6 meses com uma quimioterapia mais intensiva. E depois ele fica 2 anos com uma manutenção mais leve, né? Mais ou menos, no total, deve dar aí uns 2 anos e meio, 3 anos no máximo de acompanhamento. Tá. Próxima pergunta da Marleide Macedo. Qual o tipo de leucemia mais simples? Eu acho que é difícil você dizer qual é a mais simples, né? Mas eu diria que as leucemias crônicas, elas são mais simples, né? A LMC, pela vantagem do remédio que você toma um comprimidinho por dia e fica bom em 90% das vezes, né? Sim. E a LLC, porque geralmente você não precisa nem tratar. Então, eu diria que as duas podem ser consideradas as mais simples. As mais simples. Paulo Silva. Por que tem câncer na medula que não é classificável? Olha, é muito raro você ter uma doença na medula que não é classificável, porque hoje em dia você tem uma série de marcadores que não são só morfológicos, eles também são imunológicos, eles também passam, muitas vezes você pode utilizar material líquido para citometria de fluxo, imunistoquímica, fatores genéticos, moleculares. Então, eu diria para você que praticamente hoje seria 1 em 1 milhão uma situação onde você diria, não sei bem o que é isto, não é? Mas que no fim você acabaria chegando em algum diagnóstico mais para frente. Perfeito. Próxima pergunta da Carla Rodrigues. Na verdade, o senhor já respondeu, mas vou colocar mesmo assim. Trombocitemia essencial é um câncer? A gente acabou de falar que é um câncer, mas é uma doença que raramente o indivíduo morre por conta da trombocitemia essencial, né? O grande cuidado com a trombocitemia essencial não é a transformação dela para mielofibrose ou para leucemia. Isso é muito raro de acontecer, né? Eu diria que isso ocorre em menos de 4% das vezes. O grande cuidado na trombocitemia essencial é você proteger o cidadão de ter uma trombose.
Perfeito. Claudiana Santos. Uma inflamação crônica eu não sei como é que fala, não sei se é assim, exudativa, com hiperplasia linfóide reacional e reação gigantoscelular, do tipo corpo estranho com tecido de granulação. É normal? Meu Deus, não sei se eu falei certo, mas... Não, você falou. Tudo isso mas é você normal? sabe que isso é interessante, né? Isso é uma doença inflamatória, né? Toda doença que tem granuloma é uma doença inflamatória. Agora, a curiosidade disso, que está ficando muito na moda agora, é para aquelas mulheres que gostam muito de usar determinadas implantes de mama. Eu não estou aqui jogando contra, não, pelo amor de Deus, né? Mas hoje tem surgido uma doença nova que se chama ASIA, que é exatamente essas supurações granulomatosas que podem acontecer em decorrência de implantes, né? Então, a gente está vendo isso com certa frequência, né? Tem pacientes que só o fato de tirar o implante fica bom, outros não dá para tirar o implante e melhora com cortisona. E tem outras doenças granulomatosas, como, por exemplo, tuberculose, é uma doença granulomatosa supurativa, infecções por fungos. Às vezes você tem granulomas, como foi citado, mas não tem supuração, não tem nada disso, é a chamada sarcoidose. Todas essas doenças entram no diagnóstico diferencial de um linfoma. Então, não é normal, precisa de um acompanhamento médico, né? Sem dúvida, precisa esclarecer por quê. Perfeito. A Silmara Albino também, ela fez uma nova pergunta. Linfoma de Hodgkin volta como linfoma não Hodgkin Gray Zone? É interessante, esta é uma possibilidade. Que se você fala assim, ele volta, a resposta não é frequente, é muito raro, mas é possível um linfoma de Hodgkin recidivar com uma outra forma, né? Por exemplo, existe um tipo de linfoma de Hodgkin que ele pode evoluir para um linfoma não Hodgkin agressivo. Não é? Então, existem todas essas possibilidades, mas nada disso é o comum. Né? Tudo isso é tratado no âmbito das exceções, mas isso que ela falou, acho que é muito importante aqui, é exatamente você poder caracterizar que isso aconteceu. Né? Porque na hora que você caracteriza e faz esse diagnóstico, isso tem implicações no tratamento. Perfeito. Elaine Moura. Sobre o fato de não ter mais o interferon para o tratamento de micose fungoide, o que o senhor tem a dizer? Como funcionará o tratamento? Micose fungoide é um tipo de linfoma ou é uma doença à parte, doutor? Também já colocando aqui outra pergunta. Micose fungoide é um linfoma. Ok. Tá? É um linfoma de pele. E ele tem vários tratamentos, ele precisa ser visto, é uma doença multidisciplinar. Por exemplo, aqui no nosso serviço, nós sempre acompanhamos junto com o dermatologista, né? Porque é uma doença de pele. E a micose fungoide, ela tem vários tratamentos. Ela pode ser tratada com pomadas, ela pode ser tratada com banho de luz, ela pode ser tratada com interferon, ela tem várias possibilidades de tratamento, tem fotoférese. E então, assim, ela tem várias opções de tratamento, pode ser alguns quimioterápicos, né? Até transplante de medula óssea, em alguns casos muito graves, podem ser utilizados em micose fungoide. Por isso, ela precisa ser muito bem acompanhada e caracterizada num serviço especializado. Perfeito. Próxima pergunta da Lucimar Alves Pereira. Sou portadora de linfoma folicular, agora veio folicular com CD23, sendo LLC também. Ela colocou que ela está confusa e que no momento ela está fazendo o tratamento com R-CHOP, mas deram para ela 2 diagnósticos. Então ela está confusa, ela quer entender se está correto esse diagnóstico, se o tratamento é esse mesmo. Olha, essa coisa de diagnóstico de linfoma é também muito complicado, né? O ideal sempre é, quando se tem dúvida, passar isso num centro de referência, essas amostras,
para elas serem vistas as biópsias, rever a imunohistoquímica para melhor tratamento. De qualquer forma, o R-CHOP é o tratamento adequado, é um dos tratamentos adequados para linfoma folicular, expresso ou não CD23. Perfeito. Mas é importante checar todas essas alterações para ter certeza do que nós estamos tratando. Perfeito. A gente está chegando no final, mas eu ainda tenho aqui algumas perguntas do pessoal. A Thaís Mello fez aqui uma pergunta que eu vou emendar com uma outra que a gente recebeu. A Thaís, ela perguntou, doutor, se quem toma imatinib pode fazer o uso de álcool esporadicamente. Uma outra pessoa perguntou se o imatinib engorda. Essa questão do álcool é engraçada, né? Porque se você for ouvir um monte de médicos, você vai ouvir um monte de opinião, né? Sobre isso. Eu sei disso porque às vezes eu recebo no meu consultório pacientes para segunda opinião. Meu médico não deixa beber, né? Então eu acabei chegando à conclusão que deve ser porque eu sou bêbado, entendeu? Na verdade não é que eu sou bêbado, mas eu gosto de tomar um vinho de vez em quando, etc. e tal. Então eu não tenho eu não vejo assim nenhum problema de você esporadicamente poder tomar um vinho, ou uma caipirinha, uma cerveja, um uísque, seja qual for a doença que você tiver, né? Existe uma charge muito interessante que outro dia eu vi de uma dessas figurinhas de tirinha de jornal, que tinha um indivíduo tomando quimioterapia de um lado e tomando um copo de cerveja do outro, né? Eu não estou estimulando para isso acontecer, mas eu acho que tudo que é feito com muito critério, sem exagero e nada disso, né? E sempre com a anuência do seu médico, porque não adianta ouvir 30 médicos para depois fazer aquilo que você quer fazer, não é? Quer dizer, na verdade, você vira o seu médico, se você quiser fizer isso, né? A gente brinca, quem tem um médico tem um, quem tem dois tem meio, quem tem três não tem nenhum, porque é ele mesmo que define se pode ou não pode, né? Sim. Então, eu acho que desde que com a anuência do seu médico, acompanhamento, eu não vejo assim, principalmente com o imatinib, nenhum problema. É óbvio que você ser um alcoólatra é diferente. Claro, tudo com moderação. A pergunta da Andrea McKnight, ou McKnight. Estou em tratamento de LMA diagnosticada em novembro de 2019. Ela contou uma pequena historinha. 2 meses depois, tive uma bactéria e fiquei 20 dias em coma fazendo hemodiálise. A recuperação foi muito difícil, fiquei com uma sequela interna no pé direito, com muitas dores no nervo e também dormência. Estou há mais de 1 ano sem a leucemia, não posso fazer transplante devido ao meu organismo muito debilitado, de acordo com a médica dela, e que ela nem aguentaria outra sessão de quimioterapia mais forte como já foi feita. Caso a doença volte, como poderia então ser o tratamento? Bom, em primeiro lugar, já temos uma boa notícia dentro, infelizmente, dessa situação triste que você viveu, né? Que é o fato de você estar em remissão há um tempo razoável, né? Então, eu espero até, e não é impossível que você esteja curada, né? Às vezes a gente pode não ter feito o tratamento completo, mas isso não quer dizer que se a doença sumiu e você está em remissão, que isso não possa significar a sua cura, né? Então, isso é o que eu desejo para você, em primeiro lugar. Em segundo lugar, caso, infelizmente, a sua doença volte e você não puder tomar quimioterapia pelas suas outras condições ou comorbidades, hoje, felizmente, nós sabemos que nós temos algumas medicações, como os agentes hipometilantes, que podem ser utilizados em pacientes frágeis, idosos e aqueles com comorbidades. Então, você tem, sim, alternativas para o seu tratamento. Perfeito. Doutor, então, para finalizar, eu quero colocar aqui só mais 2 perguntas que eu achei que são interessantes e bacana de a gente conseguir responder aqui. A primeira é da Lídia Bueno. Ela pediu para que a gente falasse mais sobre a LLA. Ela tem uma filha de 8 anos que acabou de ser diagnosticada, e aí ela tem muitas dúvidas. Eles estão em tratamento no Boldrini, e aí ela quer saber se ela está fazendo o tratamento correto. Eu não sei se ela me mandou aqui qual é o tratamento,
mas ela disse que a filha está muito abalada com a perda de cabelo, provavelmente quimioterapia, né? E aí ela quer saber se existe alguma maneira de segurar a queda, se é possível que a filha dela use... A gente tem aquela touca, mas é possível, doutora, uma criança ou um paciente com leucemia usar? Bom, em primeiro lugar, você pode ter certeza que a sua filha está sendo bem cuidada. O Instituto Boldrini é um centro de referência no tratamento de crianças com leucemias. Não é? Eu acho que qualquer um de nós que tivesse um filho elencaria o Centro Boldrini como um dos locais de referência para ter o seu filho tratado. Então, exato. Essa é a primeira observação que eu queria fazer para você. A segunda coisa é que o cabelo cai, não tem como não cair nesse tratamento, e as toucas são contraindicadas na leucemia linfocítica aguda, porque o que a touca faz é que ela esfria o couro cabeludo para que a quimioterapia não chegue naquele ponto. Não é? E, infelizmente, a leucemia linfocítica aguda, ela pode penetrar no sistema nervoso central. Então, a gente não sabe se o fato da gente esfriar a cabeça pode ser ou pode criar uma condição de que a quimioterapia não penetre adequadamente onde ela deve penetrar. Então, é uma contraindicação formal do uso de toucas, é a leucemia linfocítica aguda. Perfeito. E só lembrar que o cabelo caiu agora, mas depois ele vai crescer, né, doutor? Vai crescer, não tenha dúvida, vai voltar bonitão. Exato. Vou fazer então aqui a última pergunta, que é do Walter Ricardo. Fui diagnosticada há 1 ano com mieloma múltiplo em estado bem avançado. Ela é uma doença hereditária? E se for, qual a chance de eu ter passado para os meus filhos? O mieloma não é uma doença hereditária, apesar de que existem descrições de que às vezes numa mesma família pode ter mais casos do que no geral, né? Mas ele não é hereditário de passar de pai para filho, e é uma doença, como eu disse, hoje em dia com várias possibilidades terapêuticas, e cada caso tem que ser exatamente analisado para que tenha o melhor tratamento possível. Perfeito, doutor. Quero super te agradecer por ter esclarecido tantas dúvidas. Obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, da Abrale. O senhor sempre super parceiro. Não sei se você quer deixar uma mensagem final para quem está assistindo. Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar é sempre uma mensagem de otimismo, de esperança, né? E que realmente as pessoas busquem a sua cura, busquem a sua melhor qualidade de vida, porque isso é que é o importante, né? Viver o melhor possível, né? Dentro das limitações que às vezes a vida impõe para a gente, né? Então, acho que isso é a mensagem que eu gostaria de deixar. E eu queria agradecer muito aí a Abrale. Não sou parceiro por acaso, sou parceiro pela admiração que eu tenho por essa entidade. Muito obrigada, doutora. Agradecendo também, então, todo mundo que assistiu. As perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, fiquem tranquilos que a equipe da Abrale vai responder para todo mundo. E só lembrando que, por conta, né, da pandemia, a gente continua atuando à distância, mas os nossos serviços continuam. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade para conseguir um tratamento, um exame, entre em contato com a equipe da Abrale. Tá bom? Obrigada, até a próxima. Tchau. Igualdade feitos pra você, Abrale pra te acolher. Vida, apoio e orientação, amigos numa só missão. Abrale é vida, Abrale no seu coração. Abrace a vida, abra o seu coração.
saudade pra te receber. Abrale junto com você. Vida, apoio e orientação, amigos numa só missão. Abrale é vida, Abrale no seu coração. Abrace a vida, abra o seu coração.